Começa agora o Inclusive, um programa de debate, informação e prestação de serviço. Existem instituições de ensino que estão realizando cursos para pessoas com deficiência. Hoje vamos saber das novidades, o que existe na área de formação e especialização. O nosso convidado é o Dr. Faa, idealizador e coordenador pedagógico do Núcleo de Superação da FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Tudo bom, Dr. Faa? Olá, Julie. Primeiro, obrigado por o senhor ter vindo. A gente sabe que a capacitação é necessária para pessoas com e sem deficiência, né? E o senhor acha que essa especialização ela faz diferença no mercado de trabalho? A especialização que nós, na FAAP, estamos criando para pessoas cegas é de intérprete internacional português e inglês por enquanto. Obviamente, isso é uma maneira com a qual o cego pode alcançar sua própria afirmação como funcionário, como intérprete, como tradutor também, e é uma capacitação adicional àquilo que ele já tem quando ele é formado em outras disciplinas. Portanto, é um acréscimo daquilo que ele faz, naquilo que ele faz. E quanto tempo tem já esse projeto na FAAP? Esse mês nós fizemos 3 anos de trabalho. Hoje estamos com 3 cursos em horários diferenciados, porque alguns trabalham, então, são cursos noturnos, outros que conseguem se afastar do trabalho vêm durante a tarde. São 3 grupos de um total de 24 alunos, 8 em média em cada grupo, com, pela primeira vez no mundo, uma experiência de alunos cegos com professores cegos. Os 24 alunos têm 4 professores cegos dando aula. E nesses 3 anos, quais foram os resultados? Os resultados foram bastante curiosos. Alguns decidiram abandonar o curso porque acharam difícil demais. Outros estão vindo. Então, tem um certo turnover que ocorre. Até agora, ninguém foi contratado para ser intérprete na Copa do Mundo, mas estamos com algumas esperanças. E o senhor estava dizendo que os alunos e os professores são cegos, né? Exato. Como é que é essa experiência? Absolutamente gratificante, porque você tem que pensar que ensinar inglês a uma pessoa que não enxerga tem uma dificuldade adicional. Ela não vê a expressão do seu rosto na hora que você faz esse tipo de trabalho. E entre cegos existe uma comunicação que vai além da parte visível. Então, se de um lado colegas e eu mesmo damos uma aula em que damos um pouco de videodescrição para aquilo que acontece ou como se pronuncia uma palavra, coisa parecida, eles entre si se comunicam através de uma certa empatia e capacitação de entender o que está acontecendo. Então você vê, certas vezes, você para pronunciar uma palavra estrangeira meio difícil, você faz uma espécie de careta para pronunciar isso. Por exemplo, casco de cavalo é hoof. E você explica para eles que tem que alongar os lábios em direção à frente. Então, eles também fazem o mesmo porque eles são incentivados a isso. Mas, claramente, o ensino de uma língua estrangeira como segunda língua requer alguma habilidade adicional quando o aluno não enxerga. E com todos esses resultados, qual que é a satisfação como coordenador de ver esse curso dando certo dentro da FAAP? Como pessoa que deu início a esse trabalho, eu me sinto muito realizado, inclusive porque, vou te contar um pequeno detalhe, começou com um cavalo. Um cavalo que gostou muito de uma pessoa cega e conseguiu motivar essa pessoa a fazer trabalho de ecoterapia. De lá
eu me especializei em ecoterapia com crianças cegas, mostrando para eles o que era um cavalo. E foi isso que deu origem à FAAP me chamar para dizer e o que podemos fazer em termos didáticos. E foi assim que eu fui o idealizador desse curso e dei uma primeira ideia de como seria, foi imediatamente aceita, e aí eu fiquei preso à minha própria ideia, porque me foi dada a incumbência de realizar o que eu havia sonhado. Portanto, já pensou, depois de 3 anos, com 24 alunos e 4 professores cegos, eu não sei como agradecer à FAAP por a capacidade que eles tiveram de entender uma aposta muito difícil. É a primeira vez no mundo que isso acontece dessa maneira. E para a FAAP também é um curso pioneiro, né? Como é que é a estrutura, eles oferecem, como é que funciona lá dentro da faculdade? Funcionários, os alunos são funcionários registrados pela FAAP como trainees, intérpretes, tradutores trainees, então eles até recebem para vir fazer aula conosco. E, de certa maneira, é uma atrativa a mais para eles se dedicarem. A própria FAAP está sempre muito interessada naquilo que fazemos. Tem professoras cegas que já foram dar aula de inglês para alunos do colégio, de reforço de inglês e coisa parecida. É uma curiosa maneira de desenvolver, e no meio deles, talvez disso haverá algum registro mais tarde, tem até um coral que está sendo montado, um coral só de cegos. Boa parte dos alunos tem a ver com música. Alguns são formados em música, outros são profissionais da música, profissionais conhecidos. Então, tem um coral que está sendo montado. Começou agora, no 3º ano já. E, quem sabe, um dia você vai poder escutar alguma coisa. Nós tivemos um momento em que o coral se apresentou. O coral se apresentou de maneira absolutamente amadorística, por enquanto. Mas não deixa de ser um esforço adicional, cantando músicas em língua estrangeira. E os alunos que já passaram pelo curso, o senhor ainda tem contato? O senhor vê resultado? Até agora, todos aqueles que... O curso não terminou realmente. E o contato com aqueles que foram embora, naturalmente, se perdeu um pouco. Ninguém se formou porque não é um curso formal. São todos alunos que continuam estudando conosco, de uma maneira informal. Antes de continuar o nosso bate-papo, vamos conferir a reportagem de Jeremias Gomes, que visitou a FAAP. É com o software de leitura que eles ouvem os textos. A gente faz bastante uso da informática, que aí todos são iguais na frente de um computador, com o software de voz, né? E a gente procura também trabalhar as 4 habilidades: a leitura, a escrita, o falar e o ouvir. O curso de tradutor e intérprete para cegos requer algumas habilidades deles e dos instrutores, mas na prática não é tão diferente de um curso convencional. Precisa de ferramentas próprias como o software que fala o texto ou o uso do sistema Braille. Mas a diferença do curso está em algumas habilidades de professores e de alunos. Se você fecha os olhos e escuta eu falando, você vai saber se eu estou sorrindo ou sério. Isso o cego tem que captar através da voz e através de outros elementos comportamentais do seu interlocutor. O cego tem condições de fazer tudo aquilo que a pessoa que enxerga faz. A limitação é perfeitamente possível de ser superada. E aqui ela é superada em grupo. A afinação não é por acaso. Entre os componentes do curso, 3 são músicos. Nós temos entre esses alunos pessoas com habilidade para o canto, para tocar instrumento, então a gente devagarzinho está fazendo um coral. O cantor e percussionista José Orlando pertenceu à banda Tribo de Já, ícone da cultura reggae brasileira. Viajamos os 5 continentes, tocamos em vários festivais mundo afora, e o mais
fantástico disso tudo foi poder conviver, porque, para quem não sabe, eu tenho baixa visão e vivi 34 anos da minha vida com deficientes visuais. Tem também a cantora Luzia, a estudante Sara, a psicóloga Vânia, a Samanda, de Recursos Humanos, a Adriana, que é assessorista, e o Renato, professor de História e responsável pelo barítono do coral. Uma diversidade que enche de orgulho o regente do grupo. Tudo que a gente aprende, tanto com os colegas como também com os professores, a gente acaba usando no nosso dia a dia, cada um no seu segmento. Doutor Fá, o senhor como sociólogo, como que o senhor vê essa atividade? Quando eu sugeri para a FAP o nome dessa atividade foi justamente Núcleo de Superação. A palavra superação significa alguma coisa de muito importante em termos de vencer obstáculos, mas isso tudo faz parte de um esquema maior que eu poderia trazer junto com a inclusão. Superação e inclusão e aspectos de acessibilidade são todas facetas de uma mesma de um mesmo políedro, já que não é uma moeda. E nesse políedro você tem inclusão, você tem capacitação, você tem acessibilidade, você tem superação e, principalmente, uma afirmação junto à sociedade que não conhece a deficiência para que ela saiba como deve ser tratada a pessoa que apresenta uma certa deficiência. E, a meu ver, essa pessoa tem que ser tratada absolutamente da mesma maneira como são tratados aqueles que deficientes não são. Você está assistindo ao programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o programa Inclusive. Aqui conosco no estúdio, o Dr. Fá, coordenador pedagógico do Núcleo de Superação da FAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Dr. Fá, quais são os próximos passos para a expansão do núcleo? O núcleo continuará abrindo mais grupos de trabalho, contratando mais professores, possivelmente cegos, para alunos que deverão ser cegos. Nós não pensamos, por enquanto, de ampliar isso para outras deficiências, porque nós especializamos na deficiência visual e temos na mesma aula gente que enxerga um pouco, então usa um computador explodido para olhar com uma lupa, gente que não enxerga nada e que, então, ouve um sistema de computação que fala para eles o que está sendo lido, e gente que nem de computador gosta muito, então usa o sistema Braille, dos pontinhos. Então, e nós misturamos essas três categorias e temos com eles um diálogo único e uniforme. E como pensam os empresários na hora de contratar pessoas com deficiência? Não estão preparados ainda para isso, é um dos nossos esforços, e acho, de certa forma, seu também, em termos de inclusão, já que o teu programa é inclusive, para ampliar essa capacidade do aluno para aprender mais e para demonstrar que pode perfeitamente fazer trabalhos como as pessoas que não são pessoas com deficiência. E o senhor acredita que estão abrindo portas para contratação? Existe uma legislação que favorece isto, existe uma certa resistência ainda, mas estamos fazendo o possível, inclusive, de vez em quando temos contato com algum empresário que nos solicita algum conselho, ainda não posso chamá-la de consultoria, mas alguma orientação de como poder incluir pessoas deficientes dentro do seu trabalho. É claro que o cego é sempre aquele que é deixado por último, porque uma pessoa que anda numa cadeira de rodas pode perfeitamente fazer uma contabilidade sem nenhum problema. Agora, deixa isso nas mãos de um cego já é um pouco mais difícil, porque ele tem que ler
através de um sistema sonoro, uma série de números e de tábuas e coisas assim. Mas existe essa possibilidade em todas as atividades, então nós fazemos o possível para insistir que a deficiência seja superada dessa maneira. O senhor acredita que o número de contratação de pessoas com deficiência vem aumentando? Acompanho bastante, porque eu também sou um contratante de pessoas com deficiência, os anúncios nos jornais. Diria que os anúncios estão aumentando, sim. Aliás, os anúncios estão aumentando. O que não tem muito são pessoas que se candidatam para esses cargos, porque, de certa forma, existe também uma certa preguiça. A legislação protege essas pessoas até com formas de remuneração para não trabalhar. Então, isso tudo faz parte de uma série de dificuldades para que o deficiente seja encaixado na empresa de maneira igual aos outros. Existe uma certa preguiça por alguns deficientes. Eu vejo, inclusive, quando eles vêm conosco, alguns deles vieram conosco e depois se cansaram, porque nós estamos exigindo muito. Somos bastante exigentes em solicitar que eles aprendam, que eles façam o dever de casa e coisas assim. E tem gente que diz, bom, então é melhor que eu fico em casa assistindo algum programa musical, etc. Não são muitos, graças a Deus. Por isso que nós passamos a 24 alunos agora e provavelmente abriremos outros cursos também. Doutor Flávio, eu queria agradecer a presença do senhor aqui. Queria saber se o senhor quer deixar alguma mensagem final. É difícil deixar uma mensagem quando você tão habilmente explorou todos os aspectos do meu trabalho e do trabalho que a FAAP está realizando. A única coisa é que nós esperamos que iniciativas como a nossa sejam copiadas, imitadas e ampliadas, porque nós trabalhamos com deficientes visuais, mas existem pessoas com outras deficiências, existem pessoas que não ouvem, pessoas que não falam. Tudo isso é um grupo de pessoas que tem que ser cuidado em vista da superação. Falando em formação e capacitação, temos na atual legislação trabalhista a lei que determina para que empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2% a 5% de profissionais com algum tipo de deficiência. Nossa equipe foi checar de perto se a lei de cotas está funcionando dentro das empresas públicas. A lei que regula a contratação de pessoas com necessidades especiais foi criada em 1991. Ela prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar uma porcentagem dos postos de trabalho a essas pessoas. Segundo o analista do Legislativo da Alesp, a procura pelos concursos públicos, como na Assembleia, que reserva 5% das vagas, é grande. A gente recebe muita ligação de candidatos, as pessoas querendo saber, tanto por meio de e-mail, pessoalmente, pelo portal. De uma forma geral, as empresas privadas com mais de 100 funcionários devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de necessidade especial. Empresas que possuem de 100 a 200 funcionários, obrigatoriamente 2%. Entre 201 e 500 funcionários, 3%. Entre 501 e 1.000 funcionários, 4%. E empresas com mais de 1.001 funcionários, 5% das suas vagas. De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se todas as empresas do país cumprissem a lei de cotas, mais de 900 mil pessoas com necessidades especiais estariam empregadas. Atualmente, existem apenas cerca de 306 mil pessoas com deficiência contratadas formalmente no Brasil. Desse total, 223 mil foram beneficiadas pela lei de cotas. Toda vez que a legislação trabalhista passa por mudanças,
Tanto no âmbito federal quanto no estadual, os editais e formulações de concursos devem ser atualizados. Recentemente, na Constituição, temos reservas por meio de cotas para negros, que devem também, dentro desse universo, aplicar a lei para deficientes. Inicialmente, a Constituição Federal já prevê essa reserva de vagas, e aí existem leis federais, decretos e também a legislação estadual que regulamentam, que falam como se deve ser feita essa inserção, como deve ser feita a participação e depois a inserção na questão do perfil, o que vai ser qualificado como deficiência, a reserva, o percentual, no caso, deficiente são 5% das vagas previstas no concurso. Então, essa legislação, tanto federal quanto estadual, elas orientam a execução de um processo seletivo de concurso público, como a participação da pessoa com deficiência vai ocorrer. Cláudio Razi é natural de Florianópolis. Veio para São Paulo depois que passou no concurso público da Assembleia Legislativa, realizado em 2010. Foram mais de 100 mil inscritos. Desses, 208 eram pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial. 10 foram aprovados. Entre eles estava Cláudio. Você sempre fica na expectativa se vai processar bem a inscrição, se aquilo que você precisa para prestar as provas vai ser atendido. Se você tem uma prova discursiva, se você realmente vai ter a sua prova corrigida em condições de igualdade com os demais candidatos, ou se você pode sofrer algum prejuízo pelo fato de ter deficiência. São essas expectativas. O programa, inclusive, termina aqui. Até o próximo!